é que nos torna quem somos? Será que são os nossos hormônios? Ou serão as experiências que nós vivemos? Ou será que a gente já nasceu assim, programado? Como tudo em medicina, um pouco de tudo isso. Nós somos hoje habitados por trilhões de micro-organismos invisíveis. Entre fungos, vírus, bactérias, que estão nos mais diversos locais nossos. Na nossa boca, no nosso nariz, nos nossos olhos, na nossa pele, no nosso pulmão e também no nosso intestino. O nosso corpo ele não está sozinho e a gente tem que lembrar que isso nos acompanha desde quando nós chegamos nesse mundo. No nosso intestino, a gente dá o nome de microbiota intestinal. E isso é tão incrível, pessoal, que grupos de cientistas do mundo inteiro se reuniram para estudar sobre isso. E desenvolveram um projeto que se chama Human Microbiome Project, que é um projeto para estudar essa colônia que nós temos no nosso corpo. E o que eles descobriram? Que o DNA desses micro-organismos, e principalmente bacteriano, é 10 vezes maior do que o nosso próprio DNA. Então a gente tem que pensar, se nós não somos tão humanos, porque nós temos esse DNA maior parte bacteriano, será que são essas bactérias que ajudam realmente a decidir quem nós somos? Todos nós já sentimos isso. Quem nunca aqui se apaixonou perdidamente e quando viu a pessoa amada, sentiu borboletas no seu estômago? Ou então quando tomou um susto, que o estômago chegou a se contrair. Ou então, na ansiedade, aquela bola que sobe e desce na garganta. A gente tem que lembrar que o eixo cérebro-intestino está ligado, ele é conectado. Um pensa, o outro sente. Um reage e o outro realmente responde. E a ciência já mostrou que as bactérias intestinais produzem substâncias químicas que são responsáveis pelo nosso humor, os chamados neurotransmissores. GABA, serotonina, dopamina, glutamato. E o mais interessante, quando você toma, por exemplo, aquele Zolan para dormir, ele é um modulador do GABA, o nosso neurotransmissor da calma. Por isso que você consegue dormir bem. Mas a pergunta que fica é, não é mais fácil a gente aprender a cultivar essas bactérias do nosso intestino, ao invés de criar drogas para substituir o que elas já sabem fazer por nós? E aí eu vou trazer um estudo fascinante, que é um dos nossos estudos lá, nos Estados Unidos, que fala sobre o transplante de microbiota fecal. Essa técnica foi criada para tratar pacientes com uma infecção grave intestinal, que pode ser até fatal, que é a chamada Clostridium difficile. É difícil mesmo. E o que constitui essa técnica? A transferência de bactérias boas de um indivíduo saudável para o indivíduo doente, ou seja, favorecendo a balança das bactérias boas. E o que os cientistas viram? Que realmente funcionou e que a infecção foi curada. Mas perceberam também que houveram mudanças no estado emocional dos pacientes que receberam a microbiota fecal do doador. Então, olha que incrível, a gente consegue mudar o nível de energia, o humor, fazendo o transplante de bactérias de uma pessoa para outra. Então, a sua personalidade ela pode ser influenciada
pelas bactérias de outra pessoa. E aí a gente pensa, mas será que é só no adulto? Não. Na infância, o eixo cérebro-intestino tem um papel mais desafiador ainda. Crianças, na grande maioria das vezes, podem apresentar problemas crônicos intestinais, como, por exemplo, constipação, diarreia, dores abdominais. E, em especial, nas crianças com transtorno do espectro autista, nós temos alterações de comportamento e, muitas vezes, declínios cognitivos. E essas crianças não falam. Então, é muito importante que a gente preste atenção que essas crianças, nos estudos com pacientes com transtorno do espectro autista, apresentam diferenças muito importantes na composição da microbiota intestinal. Só que os pesquisadores, o que eles fizeram? Eles aplicaram a técnica do transplante de microbiota fecal para as crianças com transtorno do espectro autista. E o que eles verificaram? Que 70% dessas crianças tiveram melhora nos sintomas gastrointestinais. Mas elas tiveram melhora também na linguagem, na interação social e na atenção. Então, a gente pensar que a gente consegue, melhorando o intestino dessas crianças, aliviar o sofrimento delas e dessas famílias, talvez não seja a hora da gente colocar a nossa atenção no intestino, ao invés de colocar no cérebro? E aí vocês vão me perguntar, mas doutora, o que isso afeta na minha vida? O que eu tenho que pensar sobre a minha microbiota intestinal? Na coisa que vocês fazem todos os dias, pelo menos uma vez por dia, que é a alimentação. Todo mundo aqui já passou por isso também. Quando a gente está triste, a gente vai no docinho. Quando a gente está ansioso, a gente vai num prato de massa. E quando a gente está ansioso, a gente come um pedaço de bolo. Às vezes a gente come um, come dois, come três, come quatro. Por uns minutos até resolve. Mas depois, o que vem? O peso físico e emocional. Mas por que isso acontece? Porque esses alimentos que não são bons, eles alimentam bactérias que não são boas, que são responsáveis pelo desequilíbrio e pela inflamação intestinal. Mas como que nós vamos alimentar as bactérias boas? Com alimentação natural. O que os nossos avós, os nossos pais comiam muito, porque eles não tinham alimentos industrializados na grande maioria das vezes, ou era muito caro. E esses alimentos naturais precisam ter fibras, frutas, verduras, legumes, vegetais, todos ricos em fibras, porque as fibras são o principal alimento das bactérias boas e, principalmente, ajudam na produção dos ácidos graxos de cadeia curta, que são os principais combustíveis para as nossas células intestinais. E aí vocês vão me perguntar, a gente está aqui no Rio Grande do Sul, e a carne, doutora? A carne também favorece, porque ela tem um tipo de fibra, que se chama tecido conjuntivo, e que, quando exposta no intestino, favorece a produção dos mesmos ácidos graxos, melhorando não só o bem-estar, mas também podendo modular o humor, pela diminuição da inflamação. Talvez o futuro da medicina não esteja numa pílula mágica, não esteja em uma cirurgia sofisticada. Talvez o futuro da medicina está em aprender a cultivar as bactérias intestinais, principalmente mudando e aprimorando o nosso estilo de vida. Porque cuidar dos nossos caroneiros silenciosos não é só cuidar do nosso intestino. É cuidar da nossa saúde mental, das nossas emoções e dos nossos níveis de energia. Nós
na final das contas, nós não somos apenas humanos. Nós somos uma orquestra belíssima, onde temos músicos invisíveis que juntos tocam uma linda sinfonia, a qual chamamos vida. E cada prato, cada alimentação que nós fazemos, nós contribuímos para uma nota, para manter essa linda sinfonia em harmonia. Então, pessoal, por que a gente não começa hoje? Quando você for fazer o seu prato, quando você for colocar alguma coisa para dentro da boca, pense que você está contribuindo para o seu nível de saúde e também para o seu humor. Porque cuidar das bactérias é cuidar de nós mesmos, na mente, no corpo e no nosso coração. Muito obrigada.